Olá, eu sou a Stephanie, uma das futuras professoras que comanda o projeto SOS Literatura. Nesse projeto, a gente tem como objetivo ensinar literatura com foco no Enem e desejamos também despertar o gosto pela leitura de obras literárias. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento literário realismo. Vamos lá? Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o contexto histórico. Vamos lá. Na segunda metade do século XIX, com o efeito da Revolução Industrial, a velha nobreza e o clero, eles começavam a sofrer abalos estruturais que mudariam o curso da história e também, por consequência, da arte. Alguns autores chamavam esse período de novo século das luzes, já que o pensamento científico-filosófico provocou uma mudança radical no comportamento da sociedade e também no caminho das próximas gerações. No continente europeu, chegava também a segunda Revolução Industrial, que trazia como efeito uma urbanização massiva e jornadas de trabalho muito extensas, e também um crescimento desordenado das cidades. Além de trazer também como consequência, por causa das indústrias, uma sujeira que era gerada pelo resíduo da produção dessas indústrias. Esse salto tecnológico associado ao desenvolvimento industrial, ele proporcionou várias descobertas e invenções que modificaram a maneira que os cidadãos viviam. Algumas das invenções desse período, né, que aconteceu devido a essa tecnologia, foi a lâmpada elétrica, o rádio e o automóvel moderno, que é movido a gasolina. Nessa época, o cientista inglês Charles Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, que foi publicado em 1859, traz sua concepção de que os seres mais bem adaptados às condições do ambiente poderiam evoluir para formas cada vez mais complexas. Isso seria um processo de seleção natural que determina quais espécies sobrevivem e quais são extintas. Essa teoria é chamada de evolucionista. A teoria de Darwin, ela também influenciou várias áreas do saber, incluindo a literatura. Nessa época também surge o positivismo, onde Augusto Comte ele afirma que a humanidade evoluiu em 3 estágios: o estágio teológico, o metafísico e o positivista. O estágio teológico ele está associado à religião, né, como o próprio nome já dá a entender. O estágio metafísico está associado ao abstracionismo, mas somente no estágio do positivismo é que o homem ele encontraria as suas respostas e os caminhos para agir, pois apenas as leis científicas é que governam o mundo nessa concepção. Nessa concepção realista, a apreensão da realidade ela deveria ser feita de maneira objetiva e empírica, assim como nos procedimentos de análise das ciências naturais, que seriam nos procedimentos de análise científicos, né? Nesse período, também ocorria o socialismo, que é um conjunto de doutrinas políticas que propunham uma mudança da organização político-social, buscando o interesse geral contra os interesses de classes privilegiadas. Outra teoria que ocorria nesse período é chamada de determinismo. Esse princípio filosófico, ele procura negar a ideia do livre-arbítrio, que seria a liberdade de escolha, e afirmar que os seres devem se sujeitar ao meio, à raça e também ao momento. Hippolyte Taine é o principal teórico que defendia o determinismo. Arthur Schopenhauer, não sei se assim que se pronuncia, traz também a questão do pessimismo, que aponta para a impossibilidade de mudança da realidade adversa. Bom,
Agora, eu vou falar um pouquinho de como surgiu, né, essa corrente que é o realismo. Vamos lá. Foi nesse contexto que eu acabei de explicar que surgiu o realismo, porque o sonho, a fantasia e a exaltação romântica foram substituídos pelo conhecimento. Dessa forma, as crises do coração elas eram trocadas pela análise do comportamento e a idealização dava lugar à realidade. No realismo, existia uma busca constante pela causa amparada nos conceitos científicos e também sociais. Temos uma predominância da objetividade e da veracidade das situações cotidianas nesse período. Aí, nesse período também, ocorreram duas correntes. O realismo, que é o que nós estamos tratando nessa aula, e o naturalismo, que vai ser tratado ainda nessa semana por uma outra professora. Na literatura, o realismo expõe o homem em seu viés psicológico. Já no naturalismo, o homem é descrito sob um caráter biológico e determinista, né? Agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de quais são as características do realismo. Vamos lá. Bom, o realismo, ele tem, nos escritores, os escritores têm uma valorização da objetividade dos fatos. Por exemplo, as cenas que são retratadas nos livros, elas são de uma maneira direta, né? Também as obras apresentam uma análise de traços de personalidade e da psique dos personagens. Além disso, apresenta a descrição de tipos sociais ou situações cotidianas e o enfoque está nos temas contemporâneos e cotidianos. Os autores desse período, eles passam a retratar as falhas de caráter e as derrotas pessoais e os comportamentos duvidosos que estão presentes na sociedade, que antes eram deixados de lado e eles passaram a retratar porque eles têm um retrato fiel da sociedade e do cotidiano. As obras, elas apresentam também um tom crítico sobre as instituições e a sociedade. Em especial, esse tom crítico é contra a elite, né? E essas obras do realismo, elas têm um caráter de denúncia social e tem uma tentativa de explicar o real recorrendo às ciências e também ao determinismo. A linguagem desse movimento, então, de maneira resumida, ela é uma linguagem culta, impessoal, clara, direta e, obviamente, realista, né? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a obra inaugural do realismo. A obra inaugural do realismo foi a obra intitulada, né, Madame Bovary, do escritor francês Gustave Flaubert, que foi publicada em 1857 e é considerada pela crítica literária a obra inaugural do movimento realista. Essa obra ela causou um escândalo na época por ter um enredo centrado em Emma, uma moça sonhadora, que esperava encontrar no matrimônio a realização. Mas ao casar com Charles Bovary, perde o encanto com o casamento e com os modos medíocres do rapaz. Então, nessa obra, o autor ele faz uma dessacralização do casamento. O que seria isso? O casamento ele deixa de ser mistificado, ele deixa de ser aquela coisa idealizada. E nessa obra, ele retrata os jogos de sedução e também ele retrata o adultério. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do realismo em Portugal. Bom, o realismo em Portugal, ele teve início em 1865 com a questão Coimbra, que foi uma polêmica entre os literatos portugueses que representou uma nova forma de fazer literatura.
trazendo à tona aspectos de renovação literária, aliado às ideias que surgiram na época em torno das questões científicas. Como foi falado anteriormente, o realismo gira em torno da objetividade e das questões científicas e sociais. Quem deu início a essa polêmica, né, foi o romântico Feliciano de Castilho, que escreve um pós-fácil para o livro Poema da Mocidade, de Pinheiro Chagas, dizendo que os apoiadores da nova tendência, que é o realismo, eles precisavam de bom senso e de bom gosto. Aí, em contrapartida, em resposta ao que o Feliciano de Castilho falou, o poeta Antero de Quintal critica Castilho e defende os seus ideais realistas. Né? Aí, então, foi uma discussão entre os literatos da época, né? A questão foi o realismo português, ele representou um dos mais férteis movimentos da literatura portuguesa, né? E a qualidade das obras desse período ficou evidenciada pela prosa de Eça de Queiroz e pela poesia de Antero de Quental, Cesário Verde e Guerra Junqueiro, que foram os principais poetas desse período, né? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os autores, né? Os autores portugueses, né? Vamos lá. Bom, Antero de Quintal foi quem desencadeou a questão coimbra, como eu já falei, tendo participado ativamente das conferências do Cassino Lisbonense no ano de 1865, que é o marco inaugural do realismo português. A obra dele, do Antero de Quintal, afrontava o catolicismo e também o tradicionalismo. Nos versos a gente pode perceber o ímpeto reformador e o entusiasmo pelas causas sociais. É possível perceber também a busca pelo sentido interior, uma razão, né? Uma busca por uma razão para a existência. A dúvida entre o materialismo dialético do socialismo e a fé religiosa que recebeu na infância separou a poesia dele. Por isso, podemos falar de dois Anteros. Um que exalta o progresso, o socialismo e a razão, e o outro que faz uma poesia sombria, melancólica e também pessimista. Então, esse autor, ele tem esse conflito, né? E por isso ele retrata esse conflito da divisão da infância, do que ele aprendeu na infância, que é a religião, com o que ele aprendeu quando se tornou adulto. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o outro autor, que é o Guerra Junqueiro. Ele publicou sua primeira obra ainda no período de domínio da estética romântica, mas a primeira obra ainda não possui o apelo ao místico e também a simplicidade em uma crise entre religiosidade e razão, que é a característica predominante em outras obras dele. Então, assim, ela foi a obra inaugural, então ele não deixou transparecer a sua característica principal. A sua característica principal só veio nas próximas obras que ele publicou. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Cesário Verde, que pode ser, que vamos dizer assim, a obra de Cesário Verde, ela pode ser analisada como estética de transição entre o realismo e parnasianismo. Os seus versos, eles têm um tom descritivo acentuado de personagens e trazem o retrato da realidade social de Lisboa. O confronto entre a burguesia e o proletariado é uma questão muito presente em seus poemas de cunho social. Mas essa crítica, né, esse confronto, ele apresenta de uma maneira bastante irônica e humorística. Já o Eça de Queiroz, que é um outro autor português, ele analisa em suas obras o povo português, em especial a burguesia, de maneira
crítica. E a obra dele, ela pode ser dividida em 3 fases. Seria a fase romântica, a fase realista naturalista, né? E a fase realista fantasiosa, certo? Bom, esses foram os principais autores do realismo português, né? Agora eu vou fazer a análise de um poema. Esse poema é do autor Antero de Quental e o nome do poema é Hino à Razão. Vamos lá. Razão, irmã do amor e da justiça, mais uma vez, escuta a minha prece. É a voz do coração que te apetece, de uma alma livre que só a ti submissa. Por ti é que a poeira movediça de astros e sóis imundos permanece. E é por ti que a virtude prevalece, e a flor do heroísmo medra e viça. Por ti, na arena trágica, as nações buscam a liberdade entre clarões, e os que olham o futuro e cismam mudos. Por ti, podem sofrer e não se abatem, mãe de filhos robustos que combatem, tendo o teu nome escrito em seus escudos. Bom, esse poema, né, de Antero de Quental, ele faz uma homenagem à razão, né, que é o foco principal dos autores realistas, e, assim, tudo que existe se deve à razão nas concepções realistas, né? Então, obviamente, ele foi bem fiel ao realismo. Temos também o uso de palavras nesse poema que são contraditórias, que são a razão contra o amor, a prece e o coração. A palavra prece no poema, ela se refere à religiosidade, que é contra a razão, e o amor e o coração são elementos que representam um sentimento que também são contrários à razão. Porque quando a gente ama, não existe razão, né? A gente perde o raciocínio, a gente pensa com o coração, né? Digamos assim. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o realismo no Brasil, né? Vamos lá. Aqui no Brasil, esse período representou o declínio da sociedade aristocrático-escravista e também uma ascensão gradual do capitalismo industrial. Por exemplo, em São Paulo, as máquinas e as indústrias elas começaram a surgir e os cafeicultores, com a mão de obra assalariada, passaram de latifundiários a micro e grandes empresários agrícolas. Os escritores desse período, eles podem ser considerados antimonárquicos, porque criticam a monarquia e defendem a república, e também podem ser considerados antiburgueses, porque eles denunciavam a hipocrisia da família patriarcal burguesa, e eles também são considerados anticlericais, porque eles defendiam a separação entre o Estado e a religião. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o autor realista do Brasil, que é um autor muito famoso. Particularmente, eu sou suspeita de falar sobre ele, porque eu gosto muito dele e das obras, né? Vamos lá. O autor realista aqui no Brasil foi o Joaquim Maria Machado de Assis, que é popularmente conhecido como Machado de Assis. A obra que ele escreveu, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela marca o início do movimento realista aqui no Brasil. E a obra dele, ela pode ser dividida em 2 fases. A fase romântica, ou de amadurecimento, que é a fase transitória, que foge dos padrões típicos do período. Nessa fase, os romances do Machado de Assis, né, romances e contos, eles não apresentam um sentimentalismo exagerado e os personagens, eles não são lineares.
E aí tem a outra fase, né, que é a fase realista ou da maturidade. Nesse período, a gente pode perceber a influência de Flaubert, que a gente falou lá em cima, anteriormente, né? As obras da segunda fase, elas utilizam recursos como a ilusão do leitor. Então, assim, ele tem uma preocupação em estabelecer um diálogo com o leitor e a reflexão sobre a própria obra. Isso é chamado de metalinguagem. Ele também, em suas obras, ele critica valores sociais, principalmente a hipocrisia da sociedade, e essa crítica, ela é presente na obra de maneira irônica e também humorística. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos a questão do defunto autor, que analisa o vazio de sua própria existência. Então, podemos perceber essa crítica irônica e humorística. Já em Dom Casmurro, ele apresenta a desilusão, que resulta da suspeita do adultério e do ciúmes doentio de Bentinho. Bentinho é o protagonista da história, né? Ele tem essa questão de se Capitu traiu ou não ele, né? E essa dúvida que ele tem de se foi ou não traído é um mal que corrói a alma desse protagonista. E é isso. Essa foi a nossa aula sobre realismo e eu espero poder ter contribuído com os seus estudos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, façam um comentário aqui embaixo ou acessem também o Classroom, onde nós temos fórum de dúvidas e também vários materiais disponíveis. Inclusive, eu vou deixar disponível algumas obras de Machado de Assis para quem ficou curioso para saber mais sobre o autor e sobre essas obras que eu citei. Temos também aqui um quiz na descrição do vídeo para que você possa testar seus conhecimentos sobre o realismo, que foi abordado aqui nessa videoaula hoje. E lembrando que tudo isso que a gente está disponibilizando é totalmente gratuito. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e também de nos seguir na nossa página no Instagram. E os links também estão disponíveis aqui na descrição do nosso vídeo. Bons estudos e até a próxima aula!